Olá pessoal, novamente. Queria falar um pouquinho sobre o orçamento, o que é um orçamento. E com base nisso, né, nós podemos falar do orçamento geral do Estado. O que é um orçamento? Um orçamento, nós aprendemos que é um documento, ok? É um documento que prevê as receitas e as despesas, ok? Prevê as fontes de receita, no caso, onde eu vou adquirir ou de onde vai vir o meu dinheiro, né? E como eu vou gastar, que é feito agora para prever uma situação financeira. A própria cadeira, né, a unidade curricular de gestão orçamental, é tida também como contabilidade previsional. É uma área do saber, né, que tem como objetivo prever aquilo que são as receitas e as despesas para desenvolver uma determinada atividade. Estamos a falar para fazer compras, para a gente saber como é que vamos andar daqui em diante. Então, a partir dali, a gente tem a gestão orçamental, né, enquanto unidade, e tem as suas aplicações. Aí podemos falar, por exemplo, de gestão orçamental empresarial, podemos falar de gestão orçamental pessoal, gestão orçamental do Estado, que no nosso caso, eu hoje é Orçamento Geral do Estado. Então, tudo isso tem como base, né, aquilo que é a própria gestão orçamental, que como dissemos, é um documento onde eu vou colocar o que é que eu vou ganhar, né, e como é que eu vou gastar, simplesmente. Então, estamos a dizer que o orçamento, como o próprio nome diz, ele é previsional, ele prevê, ele não é real até certo ponto. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho um salário, por exemplo, de 10 mil, ok? E que sempre que o meu salário cai, eu tenho que fazer uma compra de, vamos supor, de frango de 5 mil. Sempre. E aí, então, coloco num documento isso e digo, não, minha receita é 10 mil, minha despesa 5 mil. Não inclui, por exemplo, o táxi. Suponha que eu compre esse frango de 5 mil na Shoprite. Não inclui o táxi. Então, está a dizer que eu previ ganhar 10 mil, que é real, porque é uma fonte de receita segura. Mas a minha despesa eu previ 5 mil, mas já com táxi ida e volta, por exemplo, a 200 quando já estou a prever uma despesa aí de 5.400. Nós temos uma ideia. Então, o que acontece é que muitas das vezes o orçamento não vai ir de acordo à realidade. Significa que no momento de fazer os gastos, mesmo que as fontes de receita sejam seguras, as despesas têm variações. O que hoje era 50, amanhã vai ser 20, ou o que hoje era 50, amanhã vai ser 100. Então, essas flutuações dos preços no mercado, que nós comumente dizemos que temos que confrontar qual é o preço real com o preço previsto, é que vão fazer com que o orçamento sofra flutuações, que vão fazer com que o orçamento não seja um documento que revela na realidade como as coisas realmente vão acontecer. O que dita isso é o mercado. Então, nós devemos fazer o quê? É olhar para o orçamento e ver como uma previsão, porque é mesmo uma previsão. No momento de gastar, podemos não gastar conforme é previsto, podemos gastar menos ou mais, e no momento de arrecadar também. Suponha que o meu salário é 10 mil, mas eu faltei um dia e tive desconto, por exemplo, de 1.000, já vou arrecadar 9, ok? Ao invés de 10. Isso parte do orçamento e pode dificultar aquilo que é a minha execução ou realização. Levando esse raciocínio todo para o Orçamento Geral do Estado, o nosso orçamento é concebido de um jeito incrível, que estamos a dizer, o total da receita é igual ao total de despesas. Até ali tudo bem, mas nós devemos ter em conta um pormenor. Sempre que o orçamento prevê projetos, o orçamento faz o seguinte, ele prevê receitas, onde é que vai sair o dinheiro e onde é que vai ser gasto. Imagina que durante um ano o orçamento não cobriu tudo. Não é porque, nem sempre, ok? É bom sublinhar isso. Nem sempre é porque não se teve vontade de fazer. É porque se calhar, e muitas das vezes é assim, aquilo que se previa arrecadar não é o que se arrecadou. Suponha, se eu digo que eu vou ganhar 10, vou gastar 10, e no momento de arrecadar eu arrecado 8, eu não vou executar 10. Se eu executar 10, eu vou ter déficit orçamental, vou ter desequilíbrio no meu orçamento. O meu orçamento vai aparecer negativo. Eu arrecadei 8, gastei 10, então vou ter aí uma debilidade orçamental que nós chamamos de desvio negativo no orçamento de 2 mil, né? Menos 2 mil.
Então, esse aspecto é que a gente deve ter em conta. Devemos saber que o orçamento não é dinheiro. Quando a gente diz não, hoje por exemplo, o projeto X está no hoje ok, com X milhões ou X bilhões. Tá? Aquilo é se as receitas a serem arrecadadas compensarem cobrirem aquilo. Se não se arrecadar naquele nível, então aquilo não vai ser executado. Então, sempre que um ano finda, devemos ver o grau de cumprimento do orçamento e ali a gente vai ver o grau de cumprimento, por exemplo, de arrecadação de receitas, o grau de despesas, para a gente ver se o país realmente não realizou aquilo por máfia ou porque, na verdade, não conseguiu arrecadar o que se esperava. E claro, né, a não arrecadação de receita até certo nível pode levar a outros campos e raciocínios que não vale a pena aqui mencionar. Mas devemos ter em conta isso. O que é que acontece? O orçamento não deve, o orçamento, pense no orçamento como uma meta onde aquele que eu faço quero atingir. Quero sair daqui até ali, ok? Isso não limita com que se arrecada mais, no caso das receitas, e não limita com que se arrecada menos. A mesma coisa para as despesas. Não limita que as despesas sejam menores ou maiores. Tudo vai depender do contexto, de muitos outros elementos envolvidos que deve se levar em conta na análise do orçamento quanto à sua concepção e o grau de execução. Com tudo isso que eu estou a dizer, o que é que se quer? Nós temos que ter a cultura de ver o grau de cumprimento do orçamento. Aquilo que se previu, que é o próprio orçamento, e aquilo que se executou. Ali nós vamos poder fazer uma comparação. Se aquilo que se previu, que se arrecadou, se se arre- para a gente ter uma noção se se arrecadou mais e gastou-se pouco, ou se arrecadou menos e gastou-se muito e vice-versa. É basicamente isso que a gente deve levar em conta. Isso que eu queria trazer para vocês. Novamente, comenta, diga alguma coisa, diz qual é o seu pensamento, comente, dê o like, siga e recomende os nossos vídeos. Tamo junto.